Muito bem, irmãos. Falamos sobre os últimos domingos, sobre a soberania de Deus, sobre a nossa história, soberania, a providência soberana de Deus. Deus como soberano em cada circunstância, em cada situação da nossa vida. Nos últimos 2 domingos falamos sobre a graça salvadora, soberana, da parte de Deus sobre a nossa salvação. Esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos deu pela sua imensa misericórdia, esse relacionamento direto com Ele através do Espírito Santo, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz por nós, é algo precioso, é algo que devemos valorizar. Deus quer se relacionar conosco. É Deus quem soberanamente criou toda a estrutura salvadora para que o pecado não cumprisse o seu propósito, que era romper o relacionamento entre o ser humano e Ele, e Deus. Deus nos reconciliou através do que Cristo fez na cruz com Ele mesmo, para que nós pudéssemos ter, de fato, um relacionamento com Ele. Uma coisa difícil quando pensamos em relacionamento ou relacionamentos é que a maioria dos nossos relacionamentos são ocasionais, são de curto prazo, estão geralmente movidos por algum interesse. Infelizmente, nós como pecadores, nós convivemos mais tempo com este padrão baixo de relacionamento do que realmente com relacionamentos profundos, estáveis, seguros, bíblicos, onde a amizade bíblica é prestigiada, é buscada, é um aproximando o outro do Senhor, é um confrontando o outro biblicamente quando há necessidade em áreas de pecado, é um silenciando para que o outro fale, é a prontidão para escutar e o enorme cuidado no falar. Isso, sem dúvida, revela um relacionamento profundo. Isso, na verdade, propicia relacionamentos profundos. Mas repito que não são, a maioria dos nossos relacionamentos não tem esse nível de profundidade. Mas tem aquele outro que eu disse há pouco. E quando pensamos em tudo que Deus fez, que toda a história da salvação, onde Deus me inseriu soberanamente no seu projeto salvador, para que eu tivesse então parte naquilo que Cristo fez por mim na cruz, tivesse perdão de pecados, tivesse segurança de vida eterna, para que eu possa ter com tudo isso total convicção de que eu posso e devo ter, porque Deus quer, um relacionamento profundo nosso com Ele. Isso me fez olhar lá nos meus guardados e ir em busca deste tema, que me fez lembrar também, lá os meus dias já passados, intensos, mas já passados, da minha vida como militar, onde eu corria com os meus soldados pela rua, com um pelotão. Vocês devem ter visto isso por aí nos filmes ou nas ruas. Eu corria com o meu pelotão, e uma das músicas que nós cantávamos ali, as musiquinhas de quartel, né? Que tem muito a ver com essa mensagem. A gente cantava uma musiquinha que dizia: muitos podem, mas não querem. Outros querem, mas não podem. E tinha os seus desdobramentos. A gente corria na rua cantando: muitos podem, mas não querem. Outros querem, mas não podem. Tem tempo isso, hein? Eu era bom nesse negócio. Correndo, eu continuo correndo.
mas cantar assim não canto mais não. Canto louvores hoje, quando corro. Eu lembrei realmente dessa situação, pensando nesse grande privilégio que há em termos de um relacionamento profundo com Deus. Que privilégio! Na verdade, todos podem ter um relacionamento profundo com Deus. Porque o próprio Deus quer isso. Todos podem ter este nível intenso, profundo e real de relacionamento com Deus. Mas temos um problema aqui. Enquanto todos podem, e Deus já fez tudo o que tinha que fazer para que todos possam ter este profundo relacionamento com Ele, o problema é que muitos, a maioria, pode, mas não quer. Outros até querem esse relacionamento profundo com Deus, mas não podem porque intimidade com Deus, sem dúvida alguma, é resultado de uma vida santificada. Intimidade com Deus é o resultado direto de uma vida santificada e cheia de temor ao Senhor. Então, santificação e temor ao Senhor sempre vai passar pela afirmação que eu tenho feito nos últimos meses, de que enquanto não tivermos uma percepção clara de quem nós somos e de quem Deus é, e isso determinar o nível de relacionamento, um comprometimento de adoração e gratidão, se essas coisas não estão claras na minha vida, o meu senso de justiça própria retira de mim os privilégios deste relacionamento profundo com Deus, porque a justiça própria rouba de nós uma vida santificada e uma vida cheia de temor ao Senhor. Na verdade, temor ao Senhor é a chave para um relacionamento profundo com Deus. Não tem como nos relacionarmos profundamente com aquele que nos salvou sem essa percepção clara e completa de quem Ele é e de quem eu sou nesse relacionamento. Aí talvez agora você esteja dizendo assim, aí no seu coração, tá bom, pastor, eu já sou crente há um tempão, pastor. O senhor está chovendo no molhado aí. Eu sei muito bem o que é esse negócio de temor ao Senhor. Eu faço oração todo dia, eu não falto aos cultos de domingo, eu leio a Bíblia, todo dia um pouquinho antes de dormir, eu faço essas coisas todas, pastor. É por isso que eu tenho desse relacionamento profundo com Deus. Amados, sem dúvida, essas práticas, elas são importantes, elas têm seu valor. Mas será que realmente apenas essa rotina, que muitas vezes é uma forma de gerarmos justiça própria, isso está bom para mim, Deus sabe. Muitas vezes isso aqui é um tipo de justiça própria, que nos afasta da justiça que Deus providenciou para nós, quando Jesus foi à cruz e disse assim, não há o que vocês façam que coloque vocês diante de mim justificados. O que Cristo fez por nós na cruz é que nos justificou. Como o apóstolo Paulo dizia, ou disse nas Escrituras, e que eu disse aqui no EBD, a única coisa que o apóstolo Paulo sentia alegria e tinha valor para ele era o fato de que Cristo morreu na cruz pelo seu pecado. E é nisso que ele se orgulhava. Eu creio que a justiça própria nos atrapalha muito, achando que uma rotina até interessante, mas que sem um comprometimento de temor ao Senhor, não provoca ou não produz esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Muitos acham realmente que cumprindo esse mecanismo, né? Essas formalidades espiritualizadas resolveram todo o seu problema de relacionamento com Deus. Aí Deus, a partir daí, passa a lhes dever, inclusive, algum favor. Coisas que eu já disse e vou repetir. Eu fui à igreja, eu entreguei meu dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo e fiz aquilo. Senhor, o Senhor não me abençoou? Aquela igreja é fraca, o pastor é fraco, então eu vou procurar algum outro lugar que eu possa, com essas minhas realizações legais, produzir então os benefícios espirituais que eu preciso. É isso aí, irmãos. Lamentavelmente, é isso aí que acontece não poucas vezes.
Muitos realmente acreditam que temor ao Senhor é uma fala mansa espiritualizada. Aquela pessoa que fala, né? Arrumadinho. Algum tipo de sentimento. Tem aqueles que acreditam que temor ao Senhor é um arrepio. Mas muitas coisas podem causar arrepio. O problema é que essa suposta aura de espiritualidade, gerada por esse interesse no Senhor e não por temor ao Senhor, são duas coisas bem diferentes, vai se dissipando. À medida que desafios, problemas mais sérios batem à nossa porta, esse relacionamento oportunista, com base num senso próprio de justiça, não suporta as enormes pressões que nós temos morais no trabalho, em casa, na escola, com verdade, com mentira, com certo, com errado. Um relacionamento produzido por justiça própria, por regrinhas que têm em vista interesse no Senhor e não temor ao Senhor, não tem substância, não tem consistência para nos ajudar a lidar com tantos desafios que a gente passa. A gente acaba cedendo, que é a máxima que não sai da minha cabeça já há muitos meses. É aquele grande desafio que nós temos para ser crentes de segunda a sábado, entre domingos. Porque ser crente de domingo não é um problema muito grande. Mas ser crente entre domingos continua sendo um grande problema. A questão, então, é: o que nós temos que fazer para ter esse relacionamento profundo com Deus e, por consequência, este padrão bíblico de temor ao Senhor? Abram suas Bíblias, por favor, em Provérbios capítulo 2. As janelas foram fechadas por causa da chuva e do barulho, mas já podem ser abertas, para ajudar a circular o ar, aqui também, tá, por favor? Dá uma mãozinha ali, por favor, para a dona Benedita. Ok. Provérbios capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Acompanhe com atenção na sua Bíblia. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Oremos. Senhor, mais uma vez, eu te agradeço muito por cada pessoa aqui. Eu louvo a Ti porque o Senhor nos ajuntou soberanamente mais uma vez para Te adorarmos, para prestarmos culto ao Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine nossas mentes e corações mediante a obra do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, nos desapegar, nos separar daquilo que nos atrapalha para termos um relacionamento profundo e real contigo. Nos ajuda a nos submeter ao Teu jeito de fazer as coisas, ao Teu método, para que tenhamos este relacionamento que tanto precisamos e o Senhor quer. Fala conosco mais uma vez. Pela Tua palavra eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O que vemos aqui em primeiro lugar, nesse texto, logo no versículo 1, é o imenso carinho de Deus nos chamando de meu filho ou meus filhos. Que carinho, que cuidado, que zelo. Observe que Deus, como Pai, Ele deseja esse relacionamento profundo conosco.
Mas não é apenas um desejo, onde ele diz, eu quero muito e dar as costas para fazer outras coisas. Não, é um desejo que Deus deixa claro que Ele quer esse relacionamento profundo conosco, que Ele vai nos ensinar como tê-lo. Deus quer que tenhamos esse tipo de relacionamento intenso e profundo, mas vai nos dizer também como isso deve acontecer. É muito interessante a didática desse trecho. Deus, como Pai, Ele vai carinhosamente nos colocando do jeito que Ele sabe que nós precisamos para compreendê-lo como Senhor e Rei, mas Ele espera também da nossa parte uma atitude. Ele diz, eu quero me relacionar com você e por isso entreguei meu Filho, para que aquilo que estava separado pelo pecado, que havia um abismo entre eu e vocês estavam como inimigos meus, mas agora em Jesus Cristo, eu os reconciliei através de Jesus. Mas Deus quer também de nós atitudes neste processo de relacionamento com Ele. E aí nós vemos nos versos 1 ao 4, 8 verbos. São passos que nós devemos dar para termos um relacionamento profundo com Deus. Logo no começo, o Senhor diz aos seus filhos, aceite as minhas palavras. Aceite as minhas palavras. Meu irmão, pensa com muita honestidade, muita honestidade. Você aceita as palavras do Senhor? Ou só se for do seu agrado? Você aceita as palavras do Senhor? Não responda precipitadamente, não. Avalie. Aceitar aqui é o ato, é a decisão do coração de receber alguma coisa. Esse aceitar aqui é a decisão do coração de consentir voluntária e deliberadamente alguma coisa. Aceitar é concordar. Não obrigatoriamente é entender. Amados, muitas coisas que nós não entendemos nas Escrituras, não é porque a Bíblia é difícil, não, é porque o nosso coração está muito apegado ao pecado. Porque eu tenho a maior convicção que os irmãozinhos lá em Xique-Xique, lá do interior do sertão, do Pernambuco, Piauí, pouca oportunidade talvez de ter um estudo bíblico como nós temos aqui. Eu creio que homens e mulheres cheios de temor ao Senhor vão ter percepção correta do que é aceitar a palavra de Deus, por estarem buscando uma vida santificada e conformada à imagem de Jesus. Então não é intelecto que nos faz ter essa aceitação voluntária e deliberada, compreendendo ou não se foi meu Deus que disse, eu acato. Existem dois textos que lidam com essa questão da aceitação. Lucas capítulo 9, verso 23, eu vou citar, se você quiser anotar. Lucas 9, verso 23 diz assim, você conhece, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se eu não aceito a palavra de Deus como ela vem a mim, se eu sou cheio de exigências para me submeter à palavra de Deus e não aceitá-la como ela é, dificilmente isso aqui vai acontecer na minha vida. Dificilmente. Eu vou ter sempre um monte de porquês e praquês, até então eu me ser convencido que eu devo negar algum tipo de prazer humano, talvez muitas vezes carnal, que a gente espiritualiza. Dificilmente vamos lidar corretamente com esse texto se não temos essa disposição de aceitar a palavra do Senhor. Ainda 1 João 4,20, diz lá, se alguém afirma ou afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Nós não vamos, se não acatamos a palavra de Deus como vontade soberana de um Deus santo,
que eu sou pecador e Ele é o Salvador, que Ele dá ordem e eu, como servo, apenas obedeço. Escravo não questiona, escravo obedece, o servo obedece. Se o nosso coração não é de servo, a gente não aceita. Questionamos as Escrituras. E por isso, nós não vamos conseguir. A nossa prática ela vai andar na contramão de uma sujeição a esses versículos. Mas o texto prossegue. Meu filho, diz o Senhor, guarde no coração os meus mandamentos. Segunda parte aí do verso 1. O significado do verbo guardar é obedecer. Parafraseando esse texto, ficaria mais ou menos assim: obedeça com toda a sua vontade, a ideia do seu coração, o que eu ensino na minha palavra. Obedeça com a vontade mais íntima do seu coração, porque o que a Bíblia é a palavra de Deus. Meu irmão, nós obedecemos com toda a nossa vontade a palavra do Senhor? Ou a gente escolhe, amados? Nós fazemos lá uma triagem no que eu decido, do que eu pretendo obedecer ou não. Isso aqui, a gente muito rapidamente pega alguns textos, isso aqui foi para aquele tempo. E criamos, então, todo tipo de álibis para não ter que obedecer às Escrituras e julgar que um determinado texto ou outro é para uma cultura ou é para um outro tempo, vai requerer um pouco mais de capacitação hermenêutica. Eu acho que a nossa prontidão deve ser muito mais de nos sujeitar do que questionar. Ou vai aprender, vai buscar. Mas repito, meus irmãozinhos lá do interior de Pernambuco, sertão do Piauí, estou indo para as Escrituras alegremente, porque ele tem a percepção correta de quem Deus é, de quem eles são. Então o temor no Senhor nos leva à obediência. Obedecer é sujeitar-se à vontade de alguém. Obedecer é estar debaixo de autoridade. Obedecer com toda a sua vontade, sem dúvida alguma, é guardar no coração. É não oferecer qualquer resistência. Eu vou obedecer porque foi Deus quem disse. Simplesmente é apenas voluntariamente e decididamente fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Percebam que inevitavelmente eu volto para Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se. Não somos bons nisso, irmãos. O nosso senso de justiça própria exige de nós fidelidade. E quando somos chamados, mesmo pelas Escrituras, a abandonar o nosso senso de certo e errado e nos apegar à vontade soberana de Deus, se não há temor ao Senhor, você escolhe a sua vontade e tenta espiritualizar aquilo que não está na Bíblia. Fazemos isso. Isso é resultado de ausência de relacionamento profundo com Deus. Mas a palavra de Deus, quando lidamos com a palavra de Deus corretamente, a gente lida bem com o texto de Provérbios 3. Eu queria que você abrisse, você deve estar em Provérbios, vai um pouquinho para frente aí. Capítulo 3, versos 11 e 12, diz assim, vamos ler juntos? Capítulo 13, versos 11 e 12, diz assim, versos 11 e 12. Vamos juntos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amados, se nós nos apresentamos, se é dessa forma que nós lidamos com o mandamento do Senhor, nós sem dúvida estamos aprendendo ou já estamos desfrutando de um relacionamento profundo com Deus. Ainda, ande um pouquinho para frente, abra lá, Efésios, um texto um pouquinho maior, Efésios capítulo 4,
Efésios capítulo 4, versos 22 a 29. Eu vou fazer essa leitura. Versos 22 ao 29. Olha o que diz aqui. Como que uma pessoa que lida com os mandamentos do Senhor, com esse padrão de obediência, que guarda no seu coração a vontade de submeter-se a Deus, naquilo que a palavra de Deus nos ordena, nos ensina. Olha o que diz os versos 22 a 29 de Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver para aqueles que já foram salvos em Jesus Cristo, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca ou da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Amados, quem está desfrutando de um relacionamento de obediência com Deus, como resultado de uma vida cheia de temor ao Senhor, e está entendendo o que está diante aqui de atitudes que Deus requer de nós para termos relacionamento com Ele. Deus providenciou o meio para nos relacionarmos com Ele, nos deu Jesus Cristo. Aqueles que em Cristo estão têm o Espírito de Deus, e se tem o Espírito de Deus, temos tudo o que precisamos para fazer isso aqui funcionar. Porque o relacionamento com Deus vai produzir isso aqui. Um relacionamento profundo e intenso com Deus vai gerar isso aqui. E quando isso aqui não estiver acontecendo, o próprio Espírito de Deus que habita em mim vai gerar arrependimento. O Espírito Santo de Deus vai dizer para mim, nessas áreas você tem pecado, arrependa-se. E o próprio Espírito de Deus vai dizer assim, olha, eu te convenço do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo dele. Sou eu que te convenço, arrependa-se. Isso só acontece com quem tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Somos confrontados por verdades bíblicas como essa, que é a nossa responsabilidade diante da habitação do Espírito Santo, que nos deu o privilégio desse relacionamento profundo com o Senhor. Vocês estão percebendo que simplesmente uma rotina dominical de vida cristã não pode produzir isso, né? Você está percebendo, não está? Mas Deus continua ensinando aqueles que pretendem ter um relacionamento profundo com Ele, dizendo assim, meu filho, dê ouvidos à sabedoria, incline o coração para o discernimento. Vemos isso no verso 2. Meu amado irmão, mesmo que o crente já tenha dado uma boa caminhada na vida cristã, todos nós temos que continuar aprendendo, porque somos pecadores. E uma coisa que o pecado é capaz é de nos emburrecer, desculpa a expressão. Uma convivência pacífica com uma área de pecado nos faz, embrutece a nossa alma. Endurecemos em áreas que antes já tinham sido totalmente tratadas pelo Senhor e pelo seu Espírito, pela sua palavra. Começamos a nos vangloriar em nossos pressupostos e as nossas justiças próprias. O crente que julga que parou de aprender ou que não precisa mais aprender, corre um sério risco, porque ele não somente sai da condição de discípulo, como ele também se coloca na condição de Deus. Nosso pai aqui no verso 3, ele está exortando o filho quanto a um dos mais terríveis obstáculos para a vida cristã de qualquer um. O mais terrível obstáculo para um profundo relacionamento com Deus, que é o maldito do orgulho.
Interessante como a gente fala de orgulho com facilidade. Ah, que eu sou muito orgulhoso. Isso é para chorar. Isso é para chorar. Porque orgulho é a virtude do diabo. Isso não é para sair da nossa boca como se nós estivéssemos falando alguma coisa que é legal. O orgulhoso não ouve conselho. O orgulhoso não dá ouvidos à sabedoria, como o texto diz. Ele não para ouvir o mais sábio, mas ele vive procurando defeito no mais sábio para que não precise obedecê-lo. E é fácil a gente encontrar defeito na gente. Aí eu começo a procurar aonde aquele irmão peca para que eu não tenha que obedecê-lo ou ouvir conselho de quem tem mais sabedoria do que eu. Nós fazemos isso com a maior facilidade. Deixamos de ir para as Escrituras porque dizemos que ela é muito antiga. Com a maior facilidade. O orgulhoso, ele julga que já sabe tudo. Interessante que o orgulhoso consegue até mesmo ser falsamente humilde. Porque a mentira é um companheiro fiel. Uma companheira fiel do orgulhoso, ou do orgulho. Eu tive uma fase da minha vida que talvez vocês já tenham tido. Quando eu era moleque, garoto, né? E eu tinha um eu sei que saía da minha boca. Uma velocidade enorme. Nossos filhos têm essa capacidade, né? Eu sei, pai. Minha mãe vivia doida comigo. Porque na minha orgulhosa adolescência, quantos eu sei eu soltei para minha mãe apenas para calar a boca dela. Em outras palavras, eu dizia assim: cala a boca, a senhora não sabe nada, eu que estou no controle. É isso que eu queria dizer quando eu dizia eu sei. Cala a boca. Que triste quando dizemos eu sei para aquele que tão amorosamente nos resgatou na cruz, através de Jesus. Que triste quando eu solto um eu sei para aquele irmãozinho impiedoso que vem te exortar carinhosamente, ainda que firmemente. E você solta um eu sei. Que triste como o orgulho nos afasta de Deus, de um relacionamento profundo com Ele e entre nós. Os dois próximos passos aqui nesse processo, onde somos ensinados pelo Senhor a ter um relacionamento, ou como ter um relacionamento profundo com Ele, nós encontramos aqui no verso 3. Clame por entendimento, grite por discernimento. Certamente o texto não está dizendo aqui para a gente sair feito um louco pela rua gritando. Não é exatamente isso, se bem que quem dera fizéssemos isso, desejando realmente o Senhor, porque a gente grita por outras coisas tão inúteis, sem nenhum impacto espiritual, sem nenhum impacto no céu. Mas eu creio que somos encorajados aqui pelo texto. Essa ideia desse gritar, de clamar, ore intensamente. Fale com Deus. Gaste-se com Deus. Relacione-se com Deus pela sua palavra. Tenha tempo de oração com Deus para compreender tudo que você tem recebido, guardado e ouvido de mim. Amados, sei se vocês perceberam, mas a dificuldade que nós temos para ter um período mais longo de oração, de gratidão, com pouco tivemos hoje aqui na EBD, como o assunto acaba rápido quando o tema é gratidão. Senhor, obrigado pela salvação. Senhor, obrigado. É bom, importante darmos graças por isso, mas olha como acaba rápido. Se não temos um profundo relacionamento com Deus, a coisa fica na salvação, perdão de pecados, minha igreja, e rapidinho, com maior facilidade, a gente já está pedindo, que é bíblico pedir. Eu não estou falando de questionando a ordem bíblica do pedir. Estou dizendo que como nós somos curtos e rápidos para agradecer. E quando eu tenho essa resistência natural, não é natural em mim ter uma postura grata por tudo, como somos exortados nas Escrituras.
Eu tenho muito difícil, eu tenho muita dificuldade com entender, com perceber, ter a percepção correta do todo. Porque tem sempre alguém, uma situação, uma circunstância que me ofende, que me humilha, que me deixa mal. Aí eu rapidamente deixo de dar graça e começo, então, a ter um coração não daquele que pede, mas um coração irritado, um coração cheio de amargura. E não um coração que suplica diante da sua incapacidade, mas um coração que resmunga quando não somos carentes da gratidão ou de gratidão. Clame por entendimento, grite por discernimento, para que eu possa ter a percepção correta dos cuidados do Senhor, meu Pai, insistentemente no telefone. Até eu ouço com todo respeito e sabedoria também, da parte dele, quer me fazer lembrar. O pai está com os esquecimentos na cabeça, na idade dele. Ele fala assim: filho, eu não paro de lembrar. Todos os dias, quando a coisa fica ruim aqui, eu começo a cantar: quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Conta de uma vez e você vai ficar surpreso com quanto Deus já fez. Mas é toda a ligação, ele termina: filho, lembra. Filho, lembra, se deixamos de ter um coração grato, não temos necessidade alguma mais de pedir sabedoria ou discernimento, porque estamos nos achando. E o que é pior, sempre achando que está faltando alguma coisa. E um coração cheio de discernimento, cheio de entendimento, primeira percepção que temos é do quanto Deus é bom, e eu sou alvo de uma graça maravilhosa. O propósito de Deus, então, não é nos encher, sem dúvida alguma. O propósito de Deus, quando nos ajunta como igreja, numa escola dominical, no Instituto Bíblico, não é nos encher de cultura bíblica. Isso é muito importante, mas eu não acredito que seja esse o propósito único de Deus para a nossa vida com Ele, mas a partir do conhecimento das Escrituras, de quem Deus é, nós vamos, sem dúvida alguma, nos tornando homens e mulheres segundo o seu coração, vivendo intensamente para servi-lo e adorá-lo. E isso vem por causa do discernimento e do entendimento que eu estou gritando quando clamo ao Senhor em oração. Mas, amados, oração sem atitude é apenas transferência de responsabilidade, tá? Senhor, faz. O Senhor já fez. Tem que fazer agora é você. Você já recebeu o Espírito de Deus, o perdão de pecados e a vida eterna. Age como crente agora, que não saia mais mentira da tua boca. Pode falar com o teu irmão. Se despe da velha criatura e se veste de um novo homem. Vai procurar uma vida santificada. Abandona a justiça própria e creia na soberana providência de Deus para a tua vida e para a tua história. Para de culpar os outros. Assuma a sua responsabilidade. Oração sem atitude é apenas transferência de responsabilidade. E Deus não entra nessa. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus nos dá tudo o que precisamos para nos sujeitar à vontade dEle. Aquilo que não é possível a nós, o Senhor soberanamente tem nos suprido. Agora, a minha responsabilidade é gritar por sabedoria, é clamar por entendimento. E Deus dará àquele que pede. Amém? Então, vemos mais uma vez o Senhor dizendo aos seus filhos, no verso 4, procure, busque a sabedoria como quem procura um precioso tesouro. Amados, certa vez, algum tempo atrás, já há um bom tempo atrás, eu li uma chamada de um livro que dizia assim: você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Os alunos do Instituto vão saber responder essa pergunta que nós vimos lá em MEB. Amados, eu não tenho a menor dúvida que esse livro deve ter vendido muito. Porque todo mundo quer um jeitinho mágico de acertar com a vontade de Deus para poder fazer tudo de uma maneira que só dê tudo certo, que não dê nada errado. Então é aquela ideia de eu tenho interesse em Deus e não temor ao Senhor. Eu vou conhecer a vontade dEle para poder acertar em tudo e não para poder estar conformado a cada dia à imagem do Senhor Jesus Cristo.
Essa pessoa deve ter vendido muito livro. Mas a resposta certa para essa pergunta, qual é a vontade de Deus? A resposta certa é um versículo. A vontade de Deus é, vá para as Escrituras. A vontade de Deus é, leia a Bíblia. Isso inicialmente parece não satisfazer muito a gente. Talvez você tenha ficado com expectativa aqui que eu ia dar o grande pulo do gato aqui agora para você, né? Eu dei, está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que ela é luz para os meus, lâmpada para os meus pés é sua, e luz para os meus. Eu não inventei nada, foi Deus quem disse. O que nos falta é a tal da obediência que vimos lá atrás. Mas isso não nos satisfaz no primeiro momento. Porque a gente quer instantaneamente, a gente quer respostas imediatistas. A gente quer soluções rápidas. Como se nós não fôssemos responsáveis pelas coisas que fazemos e deixamos de fazer, ou como se só nós tivéssemos problemas, né? E Deus tem que me dar respostas, então, engavetadas. Deus quer relacionamento. Deus não quer um oi, filho, tchau, filho. Não, é muito mais. Que bom, que bom. Que Deus quer mais do que um oi, tchau. Deus quer, sem dúvida alguma, nos transformar em homens e mulheres segundo o seu coração. Nós encontramos base bíblica para isso profunda. Por isso Ele quer, sem dúvida alguma, Ele nos manda, né? Procurar, buscar essa sabedoria como quem procura um tesouro. Amados, nós não somos geralmente garimpeiros da Bíblia. Nós queremos o tesouro, mas nós temos uma indisposição para garimpo muito grande. E uma das figuras que deve vir à sua cabeça, quem fez o Instituto Bíblico, em Método Bíblico, uma matéria do Instituto, é aquela figura do homenzinho lá no topo de uma montanha com a picaretinha, lembram disso? Os alunos aí? Ele bate na montanha, e a montanha é a Bíblia. E ele vai batendo com a picaretinha, bate, 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 e daqui a pouco, ele menos espera, quem aparece? A pedra preciosa. E aquela jazida de pedras preciosas. Mas temos que estar ali, desejosos de ir para as Escrituras como o nosso grande tesouro. Nós precisamos dessa atitude. Precisamos ler a Bíblia com esse coração pedindo entendimento. Precisamos ir para a Bíblia com essa postura humilde, humilhada, totalmente disposta a obedecer e aceitar voluntariamente, deliberadamente a vontade de Deus para a nossa vida. Amados, somente dessa maneira bíblica que Deus está nos ensinando em Provérbios, é que eu nunca serei um daqueles que podem, mas não querem, ou querem, mas não podem. A única forma de eu não estar entre esses que querem, mas não podem, ou podem, mas não querem, é com este nível de relacionamento com Deus. Desta forma que Deus colocou. Aquele, então, que recebe com alegria a palavra de Deus. Aquele que obedece sem nenhuma resistência à vontade de Deus. Aquele que ouve conselho. Aquele que intensamente ora por entendimento. Ele clama, ele precisa desse discernimento e desse entendimento. É aquele que busca, como um garimpeiro das Escrituras, conhecer a vontade do Senhor. Busca a vontade do Senhor como um tesouro precioso que ele precisa para viver. Esse, sem dúvida alguma, vai entender o que é o temor do Senhor. E conforme o verso 5 diz, ele vai, sem dúvida, encontrar o entendimento, a compreensão, a percepção da vida, da história, das coisas que nos cercam. Amados, sabe o que isso aqui nos diz? Vamos parar de analisar as coisas pela primeira olhada. Você já percebeu como a gente olha alguma coisa de um primeiro relance e já faz o papel do advogado de acusação, de juiz, e já decreta o final da história, como se nós soubéssemos de tudo? Não buscamos o Senhor sabedoria, não buscamos o entendimento, não clamamos por sabedoria, não pedimos a Deus que nos supra com discernimento, com capacidade para perceber a vontade dEle, como soberana e preciosa sobre a nossa vida. Então a gente deixa de ter essa percepção gostosa que é fruto de um relacionamento profundo e dependente com Deus. Aí começamos a ser completamente escravizados pelo senso enganoso de justiça própria que tem estragado a vida de muito crente bem intencionado. Pessoas com potencial enorme para servir. Pessoas que poderiam estar sendo super úteis na obra do Senhor. A justiça própria tem roubado o privilégio, não somente de um relacionamento profundo e intenso com Deus, como de ser útil à obra do Senhor. Porque estamos sempre achando um culpado para as nossas próprias escolhas erradas.
Estamos sempre achando que alguém é mais pecador do que eu. E nessa nós vamos apenas nos omitindo, nos escravizando ao nosso senso enganoso de justiça própria. E a igreja fica normalmente muito carente de quem sirva. Aquele que se submete a esse processo bíblico está capacitado pelo Senhor, sim, a lidar com completo destemor com os desafios que a vida impõe, a desfrutar corretamente das alegrias que Deus nos permite. Sem dúvida alguma, aquele que está entendendo o que significa este nível de relacionamento está capacitado para lidar tanto com a maior tristeza quanto com a maior alegria. O verdadeiro temor do Senhor, sem dúvida, é aquele que vem como resultado de um relacionamento profundo e intenso com Deus, mediado pela forma como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a aceitar, guardar, dar ouvidos, inclinar o coração, clamar, gritar por entendimento, procurar a Sua palavra como um grande tesouro, o maior tesouro da nossa vida. Vamos pedir a Deus para que possamos desfrutar desse tão necessário e profundo relacionamento que Deus quer ter conosco, mas quer de nós também responsabilidade nesse processo. Oremos. Pai amado, muito, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, ó Pai, que mais uma vez vem de forma paciente e carinhosa, tratando, ó Pai, nossas mentes, corações, para que possamos, ó Pai, a partir da percepção correta de quem o Senhor é, de quem nós somos, desfrutar deste relacionamento profundo que o Senhor quer ter conosco. Mas o Senhor quer de nós responsabilidade. E o Senhor nos capacita a esta responsabilidade quando nos deu o Seu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a aceitar as Tuas palavras. Nos ajuda, Pai querido, a guardar no nosso coração os Teus mandamentos. Nos ajuda, ó Deus, a dar ouvidos à sabedoria e inclinar o nosso coração para o discernimento. Ajude-nos a clamar, ó Deus, por esse entendimento e a gritar por sabedoria que tanto precisamos. Que seja a nossa vida uma vida de oração, de busca do Senhor. E que nós voltemos para a Tua palavra, ó Pai, como garimpeiros, como aqueles que procuram e encontram pedras preciosas, que transformam nossa mente, nosso viver, que nos conformam cada dia, ó Pai, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que possamos ser esses homens e mulheres que têm este relacionamento profundo com o Senhor, porque Te amam, porque Te buscam do jeito que o Senhor quer. Ó Pai, nos ajuda a nos livrar deste senso enganoso de justiça própria. Isso tem nos atrapalhado tanto, ó Pai, que a gente se renda diante da Tua justiça, que já foi vista lá na cruz por Jesus. Que a gente se renda diante da Tua soberania, ó Pai, que controla a nossa história. Que nós nos rendamos, ó Pai, a este inexplicável amor que o Senhor tem demonstrado por nós todos os dias. Que a gente se renda, ó Pai, ao Teu cajado como bom pastor, que nos conduz a Ti mesmo, por toda a nossa vida. Assim eu Te peço, ó Pai. Muito grato a Deus pela vida de cada um aqui. Eu peço a Deus, por aqueles que não estão, o Senhor conhece os motivos, o Senhor seja com cada um, ó Deus, provendo, suprindo. Peço pelos enfermos, ó Pai, a nossa igreja continua suprindo, continuamos clamando pela recuperação da Dani, continua dando a ela, ó Deus, tudo o que ela precisa para ficar boa, ó Pai. Cremos na Tua intervenção soberana, nos Teus cuidados, ó Pai, e por isso em Ti descansamos. Ser com aquele que está lutando com o emprego, Pai, em nome de Jesus, abre a porta do trabalho, dá o sustento. Eu peço em nome de Jesus que aqueles que estão empregados tenham os seus trabalhos preservados, que tenham um sustento para as suas casas. Muito obrigado, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, provida, dirigida pelo Senhor. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.
e como tenho pedido, não vá embora sem dar um abração no seu irmão.